Os problemas matemáticos são situações que levam os alunos a colocarem os seus conhecimentos em prática em um nível de dificuldade um pouco maior. Faz com que eles busquem soluções construindo novos conhecimentos e modificando aqueles que eles já tinham. Eles se fazem tão importantes pois são a essência da atividade matemática, já que possibilitam ao aluno a construção de novas aprendizagens e o desenvolvimento dos conhecimentos que já foram construídos. O quarto caderno do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa defende a ideia de que as operações matemáticas devem ser inseridas em problemas já desde o início, pois assim os alunos conseguem entender a importância no contexto social daquele conteúdo que está sendo aprendido. Sabemos então que a resolução de problemas se desenvolve em duas frentes. A primeira, a conceitual, que diz respeito aos contextos e ideias. A segunda, a procedimental, que diz respeito ao desenvolvimento do cálculo mental e escrito, além do uso de materiais manipuláveis como jogos e material dourado. Brousseau divide o desenvolvimento dos problemas em 4 etapas. A primeira delas é chamada de dialética da ação, onde o aluno é colocado frente a um problema e precisa criar estratégias de resolução sem a ajuda do professor. Essas estratégias são chamadas de estratégias da adaptação, onde eles vão ajustando seus conhecimentos de forma a chegar na melhor resposta, muitas vezes abandonando ou readaptando a anterior. É na ação ainda que o aluno dialoga com o problema de forma implícita, sem conseguir organizar suas ideias em teorias. A segunda chamamos de dialética da formulação, onde a criança troca informações com seus colegas e torna assim possível a construção de um modelo explícito de raciocínio. A terceira etapa é a dialética da validação, onde o aluno comprovará o porquê é válido aquele modelo que ele criou. Por último, temos a dialética da institucionalização, que depois de construir e validar seu raciocínio, o novo conhecimento fará parte do patrimônio matemático do aluno e ele saberá onde aplicar. Então vamos ao exemplo de um único problema tratado de diferentes formas. Neste primeiro, você verá 2 possíveis resoluções feitas por uma criança de 2º ano do ensino fundamental, onde foi explicado e justificado tudo o que foi feito. Mas devemos lembrar que em uma turma existem diferentes soluções para essa problemática. João tem 23 figurinhas do álbum da Copa do Mundo de Futebol. Ele ganhou 3 pacotinhos de figurinhas de sua avó. Cada pacotinho tem 2 figurinhas. Com quantas figurinhas João ficou? Primeiramente, nós deixamos um tempo para que a criança possa pensar em como ela vai resolver esse problema. Nesse primeiro exemplo que nós vamos dar, a criança faz o levantamento de dados que está no problema, então o que ela nota? A quantidade de figurinhas que ela já tem, a quantidade de figurinhas que ela ganhou, então são 3 pacotes com 2 figurinhas em cada pacote, e a partir disso ela resolve o problema. Uma segunda possibilidade pensada pela criança seria a opção da conta armada. A criança, como utilizado anteriormente, ela faz o levantamento de dados do exercício para poder efetuar a conta armada. O único, porém, que pode acontecer, e que não é incomum, é a criança pensar, se ela tem o total, são as 23 figurinhas, e ela tem 3 pacotes e cada uma tem 2 figurinhas, ela poderia resolver dessa maneira o exercício. Que seriam o quê? As 3 figurinhas que ela já tinha, os 3 pacotes, mais as 2 figurinhas que ela ganhou. Uma terceira possibilidade seria a representação. Então, o que as crianças fazem? Se ela tem 23 figurinhas, que é o que já foi dado no exercício, o que ela tem que fazer? Ela tem 3 pacotes. Então, os círculos foram representados pacotes. E dentro de cada pacote tem 2 figurinhas. Então, as 2 figurinhas. E dessa forma, ela realiza a conta, que é uma maneira mais fácil para ela entender. Neste momento, os alunos já tomaram consciência do que é um problema, reconheceram que eles já sabiam o número inicial de figurinhas e reconheceram também o que eles precisavam saber, o número final depois de ter ganhado os pacotinhos da vovó. Eles buscaram recursos para a resolução e depois tomaram a iniciativa para isso, alguns se ensaiando, errando, recomeçando até chegar no resultado. Ao apresentar o problema, ele se assegurou que todos compreenderam, de forma que conseguissem começar a trabalhar. Após isso, ele dispôs o tempo suficiente para que o aluno conseguisse chegar na resolução, sempre observando os procedimentos adotados e as dificuldades encontradas, animando os grupos que ficaram paralisados.
Quando chegou o momento da socialização, o professor mediou e organizou as ideias, de forma que decidiu em qual momento os alunos poderiam intervir para explicar a solução, perguntar ou responder dúvidas de colegas. Na hora dos resultados, o professor também ajudou nas reformulações, mas sem evidenciar a resposta certa, permitindo ao aluno analisar os resultados e decidir em qual o mais adequado, tirando a ideia de que o que o professor diz é o correto. Os exemplos a seguir são se baseando em materiais didáticos que já dão a construção da resolução do problema, impossibilitando assim a passagem pelas 4 dialéticas de Brousseau. Outra maneira de trabalharmos o mesmo exercício é entregar para a criança o exercício com toda a representação. Então aqui, João tinha e a criança desenha as 23 figurinhas. Ganhou 3 pacotes e 2 figurinhas em cada. Então ela vai desenhar as 2 figurinhas. Dessa forma, para chegar no resultado, a criança pode contar de 1 em 1 ou por quadrado, da forma que ela achar melhor. Em seguida, ela vai encontrar esse exercício. Resolva a operação e escreva o resultado, que é tudo que está lá representado na forma de números. Então, o exercício feito dessa forma é basicamente um complete. No final, a criança, se alguém propor de uma forma diferente, ela não vai saber nem por onde começar, porque ela está habituada a ter quadrados ou espaços para que ela apenas coloque desenhos ou a quantidade de números. Mas dessa maneira ela fica acostumada a ter o exercício pronto. Podemos sim dizer que nesse caso o aluno consegue se organizar melhor, mas ele não faz isso de forma autônoma. Ele é incapaz de levantar hipóteses, trocar informações, analisar resultados e observar outras formas de resolver o problema, já que aquela aposta é a única. Uma possibilidade é que a professora passe o enunciado para o caderno. Assim, depois de desenvolver todo o problema de forma adequada, chegando já na análise dos resultados, que ela apresente também a forma organizacional do material didático. Assim, dentre todas as outras opções, o aluno no futuro pode escolher qual delas ele pretende usar. No segundo ano do ensino fundamental, as crianças já sabem efetuar contas. Porém, quando se trata de uma situação de problema, apresentam muitas dificuldades. Se não for trabalhar de uma maneira na qual a criança consiga fazer o levantamento de hipóteses e entrar em conflito com as diferentes possibilidades, não haverá uma sistematização de conhecimento construído. A palavra ganhou no enunciado é familiar no cotidiano da criança. Automaticamente, ela sabe que está acrescentando algo. Portanto, se trata de uma soma. No primeiro exercício, ao propor aos alunos um momento de reflexão para a interpretação efetiva do que estava sendo proposto, possibilitar o levantamento de hipóteses e quais cálculos seriam necessários foi essencial para que ocorresse a aprendizagem de forma efetiva. A falta de compreensão dos enunciados de um problema ocasiona, por exemplo, na conta armada mostrada, que aprender a armar conta não é um pré-requisito para resolver um problema. É um processo de aquisição de sentido. Concluímos que demonstrar e comparar as diferentes maneiras de se chegar a um resultado também se faz importante no processo de aprendizagem.